Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. No bate-papo de hoje, conversei com Leandro Costa e ele vai contar um pouco sobre a experiência dele com empreendedorismo, inovação e batemos um papo também sobre cultura de inovação. Então fique ligado. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui com o Leandro Costa, vai bater um papo com a gente aqui sobre inovação, empreendedorismo, enfim, compartilhar um pouco as experiências da vida e da carreira dele conosco. Leandro, obrigado aí por aceitar esse bate-papo. Seja bem-vindo e conta um pouco para as pessoas te conhecerem, quem é você, um pouco da sua história. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Felipe, na verdade, e prazerzaço estar aqui, né, daquilo, né, a gente interagiu esses dias aí no LinkedIn aí, enfim, tenho acompanhado aí esse trabalho que você está fazendo, Café com Inovação, muito legal por sinal, prazer mesmo, assim, fico super lisonjeado de participar. Bem, para quem está aí assistindo ou barra escutando aí também, né, eu sou o Leandro, eu tenho trabalhado aí há mais de 10 anos aí nessa área de empreendedorismo e inovação também, mas sobre diversas perspectivas, né? É, Em termos de carreira, sim, eu costumo brincar assim que eu não tenho uma carreira muito linear, né? Eu sou formado em biomedicina, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas é sempre aquele esquema, né? Sei lá, 17, 18 anos, escolhendo a profissão que você quer, enfim. Entrei na biomedicina, vi que aquilo não era o que eu almejava, não era o que eu queria lá por volta do segundo ano, né? Que dizem que tem a crise do segundo ano, mas a minha crise durou um pouco mais. É, mas terminei, me formei, fiz em Londrina, na UEL, e aí meio que nesse processo de entrada no mercado de trabalho, assim, ainda um pouco perdido, comecei dando aula de inglês, depois vou fazer alguns saltos temporais aí, não contando todas as histórias, né? Mas enfim, comecei dando aula de inglês. Depois, as sócias e donas dessa escola, que era em Lorena, no interior de São Paulo, que é de onde eu sou, abriram uma filial em Santos. Eu fui para lá como coordenador pedagógico, mas acabei ficando como braço direito de uma das donas lá. E aí eu vi gestão mão na massa mesmo ali, né? Passa também um período de tempo ali que eu trabalhei ali com elas, né? Entrei, tinha uma aluna matriculada e saí com quase 500 alunos matriculados ali e saí para abrir minha própria escola. Então foi a primeira vez assim que eu tive contato com empreendedorismo assim. E inovação também, porque a gente não queria fazer, eu e o meu sócio, a gente não queria fazer o mesmo do mesmo, né? Não era mais uma escola de inglês, era um ambiente onde ali se praticava e aprendia inglês, né? Essa era uma das propostas. Chamava Synergy. Na Synergy eu tive os altos e baixos aí do empreendedorismo. Cheguei a falir um braço da escola, que a gente chegou a abrir uma agência de intercâmbio, não durou muito tempo, durou um ano e meio só ali. E com a Synergy a gente acabou vendendo em 2016. É, Chegamos a ganhar aí um prêmio do MPE Brasil, né, de excelência em gestão. Isso foi muito legal aí também. De 6 mil empresas, microempresas no estado de Minas, a gente foi em primeiro lugar ali. Isso foi um momento muito interessante ali. E fora o aprendizado também, né? Eu costumo brincar que ali foi minha graduação, pós-graduação, enfim, fiz tudo naquele projeto que durou 6 anos. E eu sou muito entrão, assim, meio curioso e cara de pau. E ali a gente abriu a Ciner de Itajubá, no sul de Minas, e lá tem o Centro de Empreendedorismo da Unifei. Tem a Unifei, né, que é a Federal de Itajubá, referência em engenharia, e também tem o Centro de Empreendedorismo da Unifei, que é referência no Brasil. E quando eu me vi empreendedor, eu falei assim, putz, eu preciso, né, deixa eu ir lá, né, tem um centro de empreendedorismo, eu estou empreendendo, estou me enxergando como empreendedor, preciso ir lá conhecer e ver o que está acontecendo, né? Comecei ali mais passivamente ali, né, participando dos eventos, participando ali, conhecendo, né, algumas pessoas, conversando, chamando, né, fazendo aquele movimento de cara de pau mesmo, tipo assim, oh, posso bater um papo? Vamos lá, né? E depois um pouco mais ativamente mesmo ali, movimentando o ecossistema, quando eu comecei a entender um pouco mais, né, de empreendedorismo, educação empreendedora, inovação e assim por diante. É, Fundei lá junto com eles o Clube do Empreendedor, que eram encontros semanais que a gente tinha com empreendedores locais para discutir diversos temas. Participei de diversos eventos também, tanto na organização como participação mesmo, enfim. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para o Unisal em Lorena. Nessa época, o Unisal estava
liderando todo um movimento no Brasil, junto com o Fábio Reis, né, que era o diretor na época, de trazer inovação acadêmica para o Brasil. Então, estava se formando um consórcio de instituições privadas e públicas ali, e o Unisal, o Fábio, por estar lá, era meio que um laboratório de tudo isso que a gente estava vendo, né, de que estava sendo trazido junto com Las Pau e Harvard, e assim por diante. E aí um dos pilares é a questão do empreendedorismo e da inovação. Então fundou-se ali um hub de empreendedorismo e inovação no Unisal. E aí eu fui para coordenar esse centro de empreendedorismo. Fiquei ali quase 6 anos. Foi assim sensacional. A missão era, né, trabalhar a cultura de empreendedorismo e inovação dentro da instituição, não só com os alunos, mas também dentro do que permeava ali, né, o administrativo e os professores também, né, coordenadores. Ali a gente criou diversos projetos dentro das disciplinas. Fui professor também, né? Peguei as disciplinas de empreendedorismo, então dava aula de empreendedorismo. Tinha um desafio de R$ 50, que os alunos tinham que criar um negócio ali mesmo com R$ 50, né? O aporte inicial de R$ 50 ali, que tinha que devolver no final do semestre. E aí, né, a gente investiu no total de 4 edições ali, tinha R$ 850 investido e lucro de mais de R$ 6.000 gerados pelos alunos ali. Foi um projeto muito legal, movimentava muito a instituição. A gente criou também o Tirando Ideias do Papel, que esse foi era uma competição, né, de modelagem de negócios e criação de negócios inovadores ali. E fomos case da Endeavor e do Sebrae, né, porque a Endeavor ainda tinha um braço de educação empreendedora. E aí eles selecionaram 4 do Brasil e a gente foi um dos cases. E foi muito legal também porque a gente foi um dos motivos da gente ter sido um dos cases é que a gente fazia muito com pouco recurso. Eu acho que isso é muito empreendedorismo e inovação, né? Você fazer muita coisa com pouco ali que você tem, né? Principalmente no início, né? Às vezes essa carreira é um pouco solitária, assim, né? Você é meio um lobo solitário ali tentando fazer isso. E aí passou um período de tempo, a Fundação Wadhwani, que é uma fundação de um bilionário americano-indiano, Ramesh Wadhwani, fez um aporte ali de parte da fortuna dele, já que ele era signatário do Giving Pledge, que é uma iniciativa ali da Melinda Gates, do Bill Gates e do Warren Buffett. Vamos fazer o bem pela humanidade. Criou-se a fundação e, né, comprometendo ali, parte do Giving Pledge os bilionários comprometem 80% da fortuna para fazer o bem pela humanidade. E eles estavam vindo para o Brasil em 2019 e queriam trazer um programa deles, uma iniciativa de empreendedorismo e inovação, né, de gerar novos negócios, né. A missão da fundação sempre foi você desenvolver países emergentes através da criação de empregos de alto valor. Então, no início da cadeia era a geração de novos negócios, né? E aí eu comecei a trabalhar com eles, isso em 2019, fiz todo um processo, o Felipe, inclusive, a gente se conheceu nesse período, né? A gente fez um processo aí que a gente tinha cursos ali, onde eram ofertados para instituições de ensino superior, capacitavam os professores, que virariam facilitadores e replicariam esses cursos dentro das instituições. Dentro da fundação, enfim, eu comecei ali meio capinando terreno aqui no Brasil. Você lembra disso também, né, Felipe? Que você estava presente nesse capinar de terreno ali, que foi lá em 2019, antes da pandemia. E a gente saiu ali de um piloto de 4 instituições para mais de 20, e hoje, enfim, a gente tem mais de 30 parceiros aqui no Brasil para trabalhar exatamente esse desenvolvimento de novos negócios, né? E depois eu acabei assumindo também as operações da América Latina, que a gente está presente em 4 países, né? Brasil, Chile, Peru e México. México e Brasil sendo os maiores, né? Obviamente ali. E aí em julho desse ano eu acabei saindo da fundação e agora estou esticando um período semi-sabático, eu costumo brincar, né? Porque ainda também não, tem algumas coisas que não podem durar eternamente, né? Então estou aí nesse processo tanto de repensar o que eu quero, né? E aí trabalhando em cima disso, né? Dessa parte de empreendedorismo e inovação, que é a minha expertise. E tomei esse tempo também para dar uma estudada, para dar... Então, acabei de sair, né? Eu estava conversando com você, acabei de sair de cursos, assim, muito de inovação, assim, do que é mais moderno, dentro de empresas e assim por diante, então tem muita coisa fresca aqui na minha cabeça, que muita ideia boa. E é isso, assim, esse sou eu, assim, sou, enfim, casado, pai de um filho, assim, eu tenho um cachorro também, enfim, é isso. Para não ficar só na Não, carreira, né? não, é verdade, exatamente, né? É muito além, né,
do que só a carreira, né? Somos pessoas Sim, também, acima de tudo, é, e uma exato. trajetória bem legal aí de grandes experiências aí nessa parte de empreendedorismo, inovação, sempre muito dentro, vamos dizer assim, né, dessa área. E aí, deixa eu puxar um gancho no sentido de relacionado a empreendedorismo, inovação, tem alguma coisa aí que chama atenção, vamos dizer assim, de você? Algum case, alguma coisa aí que você possa contar aí que foi legal, uma experiência boa relacionada a isso? Putz, muita coisa, assim, cara, assim, eu acho que dentro disso, assim, pensando na minha carreira, assim, eu não sei se é isso mesmo que a gente está puxando, se são as minhas experiências mais práticas ou do que eu vi acontecendo, assim, mas pensando trazendo para isso, para minha carreira aí, Felipe, eu acho que a Synergy foi um momento muito importante para mim. Eu acho que ali eu pude ver muito, muito mesmo no mão na massa o que é você começar alguma coisa do zero. Independente do que seja, tá? Sendo um projeto, sendo um negócio mesmo, enfim. Eu acho que ali eu vivi mesmo toda a jornada do que é você empreender e inovar. Uma coisa assim que eu acho que tem que ficar bem clara assim que empreendedorismo e inovação para mim, eu já escutei isso e realmente empreendedorismo e inovação são as duas faces da mesma moeda, né? Então, se você está empreendendo, consequentemente você está trabalhando com inovação, não tem como, entendeu? É, uma das premissas é você resolver problemas, né? E se existem problemas ali, significa que não estão sendo feitos de forma eficiente. Para você ser eficiente, você tem que dar suas pitadas de criatividade, inovação, enfim, trazer todo esse processo, né? Então, a Synergy foi assim um dos maiores projetos mesmo para mim, porque eu aprendi muito. Eu acho que ali eu aprendi a aprender, que isso serve muito para muita gente. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais assim de profissionais hoje que querem trabalhar nessa área. Você tem que aprender a aprender. é, e eu acho que isso trouxe para mim essa, vamos dizer assim, essa maleabilidade de tocar os outros projetos que eu toquei depois para frente, entendeu? Então esse é o maior case assim para mim, Não, com legal. certeza. E uma coisa que você falou aí de aprender a aprender e tal, o empreendedorismo também está muito ligado, empreendedorismo, inovação, muito ligado à experimentação, à prototipagem, enfim, a esses testes, né? E o que eu acabo vendo em algumas empresas, né, é que a diretoria, o board, enfim, a alta gestão, ela não ansiosa no sentido de querer resultados rápidos, não aceitar, vamos dizer assim, a tomada de alguns riscos, ou seja, a gente vai acabar caindo ali numa coisa de cultura de inovação, né? O que para você aí é cultura de inovação? Como é que você vê isso nas empresas? Qual que é a importância, né, desse tema para as empresas continuarem aí a criar novos produtos e serviços? É, vamos pensar assim. Primeiro, vamos dar um passo antes de falar de cultura de inovação. Vamos falar de cultura, né? O que é cultura dentro da empresa ali, né? Cultura é aquilo que acontece ali, né? Faz parte do DNA daquela empresa e é a forma, na minha opinião, assim, o que eu vejo você tem, né, você tem missão, valores, visão, enfim, da empresa, e dentro dos valores são algumas crenças, né? São as formas, é como aquela empresa se comporta, né? E a cultura é isso, né? Então todo mundo está ali dentro daquilo. Então como é que, né? Às vezes você está fazendo algo, aquilo que não é visível, você está fazendo algo, você nem sabe por que você está fazendo daquela forma, por que aquela crença existe, mas está ali. Então isso é uma cultura, né? E toda empresa tem, independente, enfim, aqui sem julgamentos, mas independente se é uma cultura boa ou não, enfim. E aí tem diversas, né? Acho que isso tem um artigo legal pra caramba depois que acho que eu posso deixar aqui como dica, assim. Você me passa que eu deixo no primeiro comentário aqui para o pessoal. Show, show. Dos tipos de cultura, né, que a gente tem, né? Então a gente tem ali de cultura voltada para acolhimento, voltada para propósito, aprendizado, voltada para o prazer, né? Voltada para resultados, que é o mais comum, né? Inclusive estava um dos relatórios que eu li me preparando para vir aqui, né, para conversar com você aqui, é, dentro de empresas, assim, 86% dessas empresas são muito mais voltadas para resultados, né? Essa é a cultura do resultado ali, sem julgamento também.
cultura de autoridade, cultura de segurança, ordem, enfim, esses diferentes aspectos e dimensões da cultura aí que a gente tem. E aí, quando entra a cultura de inovação, aí é basicamente, e hoje a gente vê acontecendo isso, as empresas entendem que se elas forem, né, se for o mesmo do mesmo para sempre, morre, né? Não tem como. Tem essa necessidade de inovar, tem essa necessidade de gerar coisas novas. Eu acho que o que acontece hoje é que as coisas acontecem num ritmo muito mais rápido, né, Felipe? Então, assim, não tem como ter aquele modelo antigo de inovação, vamos dizer assim, né? Que é inovação muito mais voltada para produto, né? Hoje a gente está falando de inovação mesmo do negócio em si. Então, a cultura de inovação é meio que um tipo de cultura dentro da empresa, onde a gente começa a mudar todos esses aspectos que a gente conversou aqui, né? O que é visto na empresa e aquilo que não é visível, né? Então, tem que mudar alguns valores, algumas crenças, tem que fazer a parte visível também, mudar alguns artefatos, né? Alguns rituais que ocorrem ali dentro da empresa, exatamente, para que proporcione essa reinvenção constante da empresa. É basicamente isso, assim, que na minha opinião, é a cultura da inovação. Não, legal. Com certeza não é um desafio fácil, né? Na verdade, assim, qualquer tipo de cultura ou mudança de hábitos, seja em empresas ou seja até às vezes em nós mesmos, né? Como pessoa, assim, às vezes é um pouco complicado. O que você vê como dificuldade, vamos dizer assim, de algumas empresas em mudar, né? Em sacar, né? Em ter essa ideia de que, putz, precisa ter uma cultura diferente, uma estratégia mais voltada para a inovação. O que você vê aí como potenciais dificuldades, né? Vamos lá, né? Então, acho que a empresa, assim, a organização, quando ela está nesse processo, daí eu vou pegar um pouco, assim, do que a gente trabalhou no... Eu cheguei a trabalhar muito em cima de cultura mesmo, mudança dessas culturas, assim, no Unisal, né? Que lá uma das missões mesmo do Centro de Empreendedorismo é essa implementação da cultura de empreendedorismo e inovação, né? Então, formou-se o hub lá, né? Tinha aquilo, e agora a gente tinha que permear, todo mundo tinha que pensar em empreendedorismo e inovação, né? A maior dificuldade para você mudar uma cultura, você tem que mudar uma coisa que é essencial a todas as organizações, que são as pessoas, né? Então, assim, isso. Esse é o gargalo, entendeu? E isso era o que a gente via lá. Então, o nosso trabalho de... Quando eu falo nosso, é porque sou eu e o Thiago, né? Lá no Centro de Empreendedorismo, eu não trabalhava sozinho, né? Tinha eu como coordenador e o Thiago, que ele trabalhava junto comigo ali. O nosso trabalho lá era realmente muito mais de evangelização com relação ao empreendedorismo e inovação, né? Então, fazer esse processo de, tipo, olha, o que é, né? Que daí entra capacitação, treinamento, a parte mesmo de mudança de comportamento, quebrar mitos e assim por diante, sobre o que é empreendedorismo e inovação. E uma outra parte, relacionamento, porque você também precisava fazer a união desses departamentos, né? Porque, assim, tudo bem, existia um hub ali responsável por isso, mas eu não conseguiria fazer tudo aquilo sozinho. Eu precisava de que outros setores apoiassem, outros setores estivessem junto com a gente, né? E por mais e aí, ó, olha que interessante, né, que acontece, né, quando você começa num processo desse, né? E aí você vê como a cultura funciona, né? Por mais que existisse ali, olha, temos uma estratégia, temos um plano claro, temos um top-down muito claro também de que isso que iremos fazer nos próximos 5 anos aqui dentro do Unisal. Ainda assim, se encontrava os atritos, né? Também de dica, assim, depois tem várias dicas, assim, que eu vou passar, assim, de onde buscar esses conhecimentos, né? Mas uma das coisas tem um livro que é Inovação Radical, que é do Pedro Weingartner, que é lá da ACE, e nesse processo, assim, ele descreve uma coisa dentro do design, né, organizacional, que você tem que mexer, né, para pensar em inovação. Ele fala dos anticorpos de inovação, que eu achei uma sacada sensacional, que é exatamente isso, é como se fosse um corpo, né? A organização é como se fosse um ser vivo, né? Então, quando você começa a mexer, quando chega alguma coisa estranha ali, com certeza vai ter uma defesa, né? Vai ter alguns mecanismos ali que vão virar e falar assim, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Sai daqui, sai daqui. A gente está fazendo o mesmo, está dando os resultados, e isso pode ser tanto comportamental mesmo, né? Que tem pessoas que são assim, sabe? Tipo, olha, não,
a gente já faz isso há muito tempo e já dá certo, por que você está querendo vir aqui mudar? Ou também coisas de tipo assim, nossa, fazer outra coisa, mais uma coisa nova, mais um. Então, acho que assim, a dificuldade maior sempre é nas pessoas, e essa coordenação, né, geral, né? Então, e aí quando eu falo pessoas, a gente está falando de duas etapas ali, né? Tanto a liderança quanto também quem está ali nas trincheiras, na linha de frente ali. Acho que é isso. Acho que essa é a Não, é bem dificuldade. legal porque às vezes, né, um pouco que você falou, as empresas ficam tão acostumadas ali a fazer o operacional, o dia a dia, que se esquecem dessa parte de pensar em algo diferente. E é engraçado porque às vezes quando vem alguma área, pessoa, consultoria, sei lá eu, para tentar implementar alguma coisa diferente, aí vem essa barreira, né? Vai mexer aqui, vai mexer no que já sempre é feito, né? Sim. Mas, ô Felipe, mas assim, e você já teve experiência no ensino superior, você sabe como é que é quando você trabalha, né, com educação assim, normalmente você não faz uma função única, né? Você faz várias coisas, né? Você é professor, você é coordenador, você participa sei lá, do grupo responsável por isso dentro da instituição, você participa, né, enfim, tem diversas funções ali, né? Então, assim, tem que fazer uma meia-culpa também, tem que dar uma pensada também do outro lado, né? Porque às vezes você chega com essas propostas, e eu entendo completamente, né? Eu tô assim, tentando ser empático com o outro lado. Tipo, putz, mais uma coisa, eu tô aqui trabalhando, que não condenado, fazendo 5 milhões, vai trazer mais uma coisa ali. Então, assim, daí nesse ponto, eu acho que é muito importante, e isso faz uma diferença muito grande, primeiro, a liderança comprar a ideia. E aí a compra da ideia da liderança não é só uma questão tipo assim, legal, vai lá e faz. É tipo assim, putz, vamos trabalhar junto para repensar o que a gente está fazendo aqui em termos do operacional mesmo, entendeu? Né, como as coisas estão acontecendo. Então pensar nesse design, que acho que é isso que é muito bem falado no Inovação Radical, né? Como é que esse design, né, que a gente vai estruturar, como a gente vai estruturar isso, para que as pessoas consigam praticar o empreendedorismo e inovação de forma, né, que faça parte ali daquilo, né, e não que seja mais uma coisa para ser feita. Eu entendo, né? E aí eu acho que só para a gente comentar mais um pouco, que o papel da liderança nesse sentido de inovação é fundamental, seja ali nas camadas mais superiores, vamos dizer assim, não só participando, mas comprando a ideia, difundindo isso, e também a gestão ali mais intermediária, vamos dizer assim, que é estimulando mesmo as pessoas que estão no front, né, ali no dia a dia, com ideias ou com algum método ou com alguma coisa para que a inovação acaba não se perdendo. Então, assim, a bola aí, né, para a gente bater aqui, no sentido de a importância da liderança em todo esse processo, né? Sim. E até para dar continuidade também, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz lá, nesse começo eu comecei sozinho, né? No Lobo Solitário ali. Depois que veio o Thiago, acho que depois de um ano e meio ali, sei lá. Uma das primeiras coisas que eu fiz, eu acho que esse é um dos caminhos mais... E aí eu não estou pensando nos alunos, tá? Porque, assim, os alunos, querendo ou não, você consegue fazer alguns mecanismos, né? Ali, especificamente, né? O aluno, você consegue fazer alguns mecanismos de amarra, que é, tipo, você está dentro da disciplina, você está dentro do currículo dele, você consegue ir formatando aquilo ali de uma forma um pouco com menos fricção, né? Com menos atrito ali, né? Mas para o administrativo financeiro, pro administrativo e também para os professores, né, e coordenadores, enfim, aí é uma coisa um pouco mais voluntária, né? Uma das primeiras coisas que a gente fazia, que eu fiz ali, foram treinamentos de design thinking. Eu falei assim, putz, é ali, né? Vamos resolver, vamos trazer relevância e resolver o problema que você tem aí, né? Não é um problema que eu estou trazendo para você, né? Então, com certeza, no seu dia a dia, você precisa pensar em soluções ali para coisas para fazer. Então, quais são as metodologias, quais são as melhores formas de fazer isso, né? Então, isso é uma das coisas. Só que, assim, você não pode deixar aquilo morrer também, né? Então, você tem que ter meio que uma continuidade, aqueles projetos. Identificou um problema, isso virou uma ideia, está ali num banco de ideias, como que aquilo vai para frente para realmente virar uma solução dentro da organização, né? Então, isso é muito importante também. Dentro pensando nisso de mudança ali, eu acho que assim, a gente tem que entender que fazer todo esse processo de mudança cultural não é uma pessoa forçando ou não são só os líderes, né? Acho que todo mundo tem que abraçar a causa.
E quando você abraça uma causa de mudança, mudança não é fácil para nada. Então, assim, eu sempre falo, tipo, mudança de casa. Então, você vai mudar, vai fazer essa mudança aí, vai sair de um lugar e ir para o outro. Tem que ter, se você está em família, se está em república, enfim, qualquer que seja o público ali, todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que abraçar, todo mundo tem que colaborar. Vai ser um inferno, porque é um inferno, tipo, vira uma zona, as coisas começam a, sabe, nossa, onde é que coloca isso? Mas depois as coisas vão assentando e as coisas vão estruturando e ficando mais simples e a rotina vai voltando. E eu acho que a mudança de cultura dentro de uma organização é assim, né? Mudança de cultura e para inovação é mais o caos ainda, né? Que é isso que a gente quer, né? Na verdade, a gente trabalha com isso, né? Esse processo. É isso mesmo. E, Leandro, só para a gente já ir encaminhando aqui para o nosso fim do bate-papo, você comentou, né, sobre uma recomendação de leitura, artigos. Digamos que quem está assistindo a gente agora aqui goste do tema, goste dessa parte de inovação, mas tem uma avalanche de coisas aí, né, vídeos, não sei o quê, mas assim, baseado na sua experiência, o que você poderia recomendar ali para essa pessoa que está começando, né? Um curso, sei lá, uma certificação, um livro, um artigo? O que você recomendaria para essas pessoas? É, Vamos lá, eu sei que é difícil escolher um ali, né? Mas eu acho que dentro de uma Pode lista, escolher assim, vários, não tem problema então não. tá, então beleza, então vamos lá, se a gente for falar em termos de livros, assim, eu acho que você tem que meio que dar uma mergulhada também de onde foi surgindo, né, Aline? Como começou isso tudo, né? Então, assim, algumas sugestões que eu tenho, assim, são os clássicos, assim, né? Clayton Christensen, né? Alguns livros dele ali que tem, falando de inovação. Aí, trazendo umas partes mais de empreendedorismo mesmo, né? O Eric Ries, né? Que é da Startup Enxuta. Steven Blank, né? Que traz todo aquele processo, né? De um novo formato, de pensar em como gerar soluções, né? Que é a questão do fit com o cliente ali, né? Trazer o cliente para esse meio aí, né? É, o Osterwalder, né, que é o Business Model Generation e assim por diante, que fala muito de inovação também. Adam Grant, que daí já vai mais para mudança de mindset ali também, né, que tem originais, né, que ele fala disso. Esqueci o nome agora da autora, mas que fala dos dois tipos de pensamento, né, o de crescimento e o fixo. Já eu lembro dela aqui. E alguns também mais clássicos, tipo As 10 Fases da Inovação, que é do Tom Kelly, que é da IDEO. Enfim, esses aí são alguns livros assim que valem. O do pessoal da ACE, né, do Pedro, e tem dois, né, que eu acho que é legal, né, o Inovação Radical e Transformação Radical também. Enfim, tem ali alguns livros nessa área assim que são legais assim. De cultura, especificamente, eu acho que o trabalho que o Sandro Magaldi e o Salib Neto fizeram ali, que é também esqueci o nome, que é o novo, Cacilda, como é que é o nome? O novo Código da Cultura, eu acho que esse é muito legal também. Então, esses são alguns livros ali. De podcasts e coisas assim que eu tenho de recomendação, Café com Inovação, né? Vale a pena, né? Isso aí, né, Felipe? Já fazendo Boa, fazendo jabá jabá próprio, aqui. o alto jabá. E eu gosto muito para entender um pouco de história, entender assim, eu gosto de podcasts que não são necessariamente focados no tema, assim, vamos dizer assim, né, mas conversas com empreendedores e pessoas que trabalham com inovação. Eu acho que isso é muito legal, porque você escuta as histórias mesmo práticas ali. Então tem um que é super legal, que é da Snack SNAQ, e eles têm uma processo, uma sequência ali, né, um projeto chamado Venture, que na primeira temporada eles contaram a história do empreendedorismo digital aqui no Brasil, que é super legal, assim, você escuta as histórias desse pessoal que se aventurou no começo, assim, você vê empreendedorismo e inovação pura ali, sabe? Tipo, então isso é muito legal. E o pessoal da ACE também, que tem um Growthaholics lá, que esse daí você vê inovação, você vê de tudo ali, é muito legal também de escutar, enfim. Acho que essas são algumas indicações, assim, que eu tenho aí. Tem bastante coisa aqui, o pessoal que chegou até aqui, né, está aqui com a gente. Nossa, É, a gente é muita professor, né, Felipe? Então a gente passa um monte de coisa, um monte de tarefa, né? A gente Pois gosta, é, né? né? Ficam aqui todas as tarefas. Eu vou listar aqui no primeiro comentário os livros, artigos, enfim, para facilitar, mas de qualquer forma, né? Ficam aí grandes recomendações de leitura. E
eu acho que é legal, né, não se ater só a um tipo de livro ou só alguma coisa. Eu acho que ler bastante diferentes autores, até de épocas diferentes, né, para as pessoas não acharem que inovação é só aplicativo, inovação é só, sei lá, uma tecnologia. Inovação é muito mais do que isso, né? Até a gente falou de cultura aqui, né, de pessoas, né, os impactos que isso causa. Então, acho que é legal realmente abrir aí a mente para vários tipos de leitura e etc. E acho que uma das premissas da inovação é a diversidade, né? Então, assim, se você estiver só pensando numa coisa, ou lendo só uma coisa, ou tendo contato com só uma coisa, ou o seu meio é só um tipo, essas coisas, com certeza a inovação exige essa diversidade, tanto de pensamento, de raciocínio, enfim, de pessoas, de diversidade em tudo ali. Então, isso é muito importante também. Com certeza. Leandro, o papo está muito bom aqui, mas nosso café aqui está chegando ao fim. Obrigado por esse tempo, né? E contar um pouco a sua experiência e deixar um monte de conhecimento para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu acho que esse que é o grande intuito desse trabalho do Café com Inovação, que é contar a vida como ela é ali, né? As coisas, as experiências das pessoas que estão passando por aqui, as indicações que as pessoas estão passando por aqui de leitura, baseado nas experiências. Então, acho que esse que é o grande intuito e motivador desse trabalho. Então, obrigado por disponibilizar o seu tempo e contribuir um pouco aqui com o canal. Queria te devolver a palavra aí para umas considerações finais, alguma frase, e redes sociais, eventualmente, para as pessoas que acharem como é que faz, né? Bem, vamos lá. Primeiro, parabéns aí pelo projeto, Felipe. Eu acho que o ecossistema precisa disso, né? O tempo todo movimentando, conhecimento, enfim, essas conexões. Acho que isso é muito legal. E, enfim, obrigado você por fazer isso, né? Por tomar seu tempo para fazer isso. E em termos de redes sociais aí, tanto Instagram como LinkedIn, Leandro Costa, estou lá para a gente conversar um pouco mais. Instagram eu já cheguei a movimentar muito mais, agora eu movimento menos. No LinkedIn a gente está lá movimentando bem mais que o Instagram. Tá lá. E é isso, acho que de consideração final, assim, se está falando de cultura, se a gente está falando de cultura de inovação e cultura, uma das primeiras coisas que eu escutei quando eu cheguei no Unisal, assim, que estava esse movimento todo de mudança de cultura, não só da inovação, mas de mudança de cultura geral ali, né, não é um salto, né? A mudança de cultura não é um salto, é um passo a passo, é formiguinha, então requer tempo, requer paciência e requer muito esforço ali para fazer isso. Então essa seria a minha frase final ali, que eu acho que impactou bastante assim quando eu comecei a pensar isso, principalmente quando a gente trabalha com, né, que é muito sangue no zóio, né? Muito que é resultado, então não é assim. Requer um pouco mais de paciência, um pouco mais de não vai ser um salto, com certeza. Exato, é o tempo, né? O tempo leva à perfeição, no final das contas. Exatamente. Tempo leva à inovação. Inovação, aqui, ó, virou um corte aqui, hein? Vamos fazer um corte. Leandro, obrigado mais uma vez. Valeu mesmo. Imagina. Obrigado, eu.